Olá, gente, tudo bem? Gente, olha só, hoje vim para comunicar o seguinte para vocês. Eu vou fazer aqui um vídeo histórico, por isso que o título é esse que está aí, né? Fla-Flu, maior Fla-Flu de todos os tempos, 3. Porque o pessoal do Museu da Pelada, quero agradecer a vocês, inclusive vou deixar meu e-mail para vocês, para nós batermos um papo, porque eu sou afilhado do João Saldanha, tá? Meu padrinho de jornalismo foi o João Saldanha. E era um amicíssimo do meu pai, estávamos sempre juntos. Sei histórias que vocês nem imaginam de João Saldanha. Vocês podem ter ouvido falar de João Saldanha, mas eu convivi com o João, né? Meu tio Gaúcho, como eu chamava, tio Gaúcho, né? E era um cara espetacular, era uma pessoa extremamente polêmica, não contava até 10, no quadro já estava estourando, mas era uma pessoa maravilhosa. Venham me conhecer, que eu vou bater um papo com vocês. Ao pessoal do Museu da Pelada, desde já agradecendo esse histórico vídeo que eu vou falar agora, que vai vir, né, na sequência, e agradecer a vocês para mostrar o que é rivalidade sadia. Vocês mostraram Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, e Francisco Horta, ex-presidente do Fluminense, cujos dois fizeram história no futebol do Rio de Janeiro, do saudoso futebol real do Rio. Hoje em dia não vemos um futebol muito sadio, muito... com a doce rivalidade que tinha antigamente. Porque antigamente existia rivalidade, mas nossas idiotices que nós vemos hoje, de um bater no outro, um agredir o outro, nada disso, era na encarnação, era na brincadeira. Vocês vão escutar eles falando em Tião Macalé. Tião Macalé foi uma figura folclórica, era um sujeito, era um negro da história do humor brasileiro, era um cara espetacular, era uma pessoa maravilhosa, sabia, ele fazia nojento, essas coisas, ele fazia. E o Tião era um cara espetacular, era tricolor de coração, gostava do Fluminense. Dizem a história que ele era flamenguista, mas ele acabou virando tricolor. Isso é uma história que já tem... Eu não conheço muito bem a história, mas é conhecida a história dele. Lá em Copacabana o pessoal sabe disso, Rio de Janeiro. Então, vocês vão escutar esse papo sadio dos dois aí agora, que vocês vão ver na sequência, eles falando da rivalidade, um quando conheceu o outro, o Márcio Braga falando dos saudosos cinemas de Copacabana, o Horta falando do Bob's também, entendeu? Onde se conheceram na Rua Domingos Ferreira, que é uma rua muito conhecida em Copacabana. Vocês vão ver, sabe, relatos maravilhosos. Fique com sequência e daqui a pouco eu volto para comentar uma coisa rápida com vocês. Mas olha, o Museu da Pelada, o pessoal, parabéns para vocês. Eu vou deixar meu e-mail aqui para a gente conversar futuramente. Esse cara que está aqui, Museu da Pelada, é uma história. Ano que vem eu completo 60 anos, vou lançar um livro. Então vocês, por favor, venham me entrevistar, que vocês vão gostar muito. Porque eu tenho muitas histórias desses dois aí e do nosso saudoso João Saldanha. Venham conversar comigo. Obrigado a vocês. O Museu da Pelada está aqui hoje na Santa Casa da Misericórdia, com o nosso convidado especial, Francisco Horta. E hoje ele vai receber aqui um amigo ou inimigo? Isso que nós vamos saber agora. Vamos saber. É o maior Fla-Flu de todos os tempos que vai acontecer. Quem está aqui? Isso é presente para ele? Aí, presente para o Horta. O Horta não é um inimigo, é um doce adversário. Aí, mas que coisa linda! Aí, que coisa linda! Linda! Estava me lembrando aqui, agora nós dois, há uns 40 e tantos anos atrás, tiramos a foto com camisa do Flamengo, camisa do Fluminense, e fomos capa da revista Fatos e Fotos. É verdade. Não é isso? Olha aqui. Estamos aqui repetindo. E faço questão também de entregar a do Fluminense. A do Fluminense. Aí, ó. Aí. Com a minha... Aí. Com o meu carinho. Aí. Com o meu carinho rubro-nense. Rubro-nense. Nós fizemos um Fla-Flu na Espanha. Nós fizemos uma camisa Fla-Flu. Foi lindo. Entrou o Flamengo, os jogadores do Flamengo, os jogadores do Fluminense para jogar, sei lá, contra quem. Um selecionado no Maracanã. 77 no Maracanã, Brasil 1, combinado Fla-Flu 1, Roberto cobra a falta, Cantarelli não segura e Palhinha sempre esperto aproveita.
Seleção brasileira na frente. Olha aí o gol do Palhinha. Lembra desse jogo? Combinado Fla-Flu contra a seleção brasileira. Sai mancando lá. Agora passe do Júnior para Paulinho, que corre mais do que Amaral e devolve de calcanhar para Júnior. Ele cruza. E o Carlos Alberto Pintinho na segunda tentativa marca em cima do goleiro Raul Guilherme Plasma no Maracanã. Veja de novo, o Pintinho era bom também. Nós já fizemos de tudo. Agora conta como vocês conheceram. Nós nos encontramos, eu me lembro, no Bob's de Copacabana, na rua Domingos Ferreira. E isso era todo sábado e todo domingo. Saímos dali e íamos dançar, porque ele foi o maior dançarino que eu conheci. Impressionante. O Márcio, além de ser uma pessoa encantadora, ele era uma pessoa charmosa, no sentido de que as mulheres gostavam da companhia dele. Veja, mas elas eram amigas, era do Horta. Eu ia lá roubar as namoradas dele. É que nós estamos falando, isso que ele está falando, aquele Bob's ali da Domingos Ferreira, foi inaugurado em 1952. Olha só. E nós namorávamos, íamos as amigas, as moças, a Jeunesse Dorée do Rio de Janeiro, frequentavam os cinemas, não é? O Rian, o Roxy, o Metro, o Arte Palácio, tudo por ali. Por ali. O Ritz. E nós íamos ao cinema, a maioria era torcedora, grande maioria torcedora do Fluminense. E o Horta as arrebanhava para jogar vôlei no Fluminense. Estou falando em 1952, 53. Elas jogaram do feminino. Do feminino. Era Estela Londres, Ana Maria Massot, Ana Maria Castelo Branco, a Regina Helena Monteiro, a Nininha Nabuco, Maria Lúcia, com quem eu acabei casando anos depois, e a Maria Dolabella Mamana. A Germaninha Delamare, que também era dessa turma, a neta do Severiano Ribeiro. Então ela tinha os ingressos para ir aos cinemas todos. Então nós íamos com a Germaninha ao cinema, porque não tínhamos que pagar. O Márcio estava com a namorada no segundo andar, que ele gostava, para ficar mais a sós. E eu estava lá embaixo com umas amigas, mais ou menos umas 4. E de repente eu vejo que vem um urubu voando. Eu imaginei, só pode ser coisa do Márcio. Só pode ter sido ideia do Márcio. Onde é que você pegava isso? São as histórias do Horta, né? Mas tinha aqueles amigos, aliás, estão aí nos jornais, de vez em quando eu leio, que iam caçar urubu lá na Sapucaia, lá na Baixada, onde era o lixo, né? Onde era o lixão. Lixão, né? Porque o pessoal do Vasco nós chamávamos de bacalhau e eles nos chamavam de urubu, não é? Então o pessoal pegou o urubu e saltou no Maracanã, o Enfio pegou aquela história e desdobrou, e aí, onde tinha o urubu, ele soltava o urubu. Coisas de mocidade. O Horta vem do futebol de praia, peladeiro, jogava no Dínamo, né? Em Copacabana. Do Tião. Time do Tião Macalé. Ele do Boi, E ele era do Boi. lá no posto 6. Então a rivalidade já vinha da praia. O Fla-Flu da praia, o Fla-Flu de Copacabana. Sem dúvida, sem dúvida. Então nossa amizade começou não só aí entre as moças bonitas, a Jeunesse Dorée do Rio de Janeiro, mas também no futebol de praia. Eu era do Lá Vai Bola. E eu jogava no Dínamo. No Dínamo. Isso também, nós tínhamos, sei lá, 10, 12 anos, 13 anos, 14 anos, era um menino. Vocês iam ao Maracanã? Eu fui à Copa do Mundo, eu assisti o jogo do Brasil com a Espanha e o Brasil e o Uruguai em 1950. Depois, nós éramos todos ali do posto 6, jogavam pelada na rua, jogavam pelada ali, era o Lá Vai Bola, era ali no posto 6. Nós tínhamos um companheiro, Orestes chamava ele,
que virou chofer de lotação. Eu não sei se vocês se lembram do lotação. Claro. Né? Mas no dia de jogo do Flamengo, ele fechava a chamada botava a meninada toda, torcedora do Flamengo, dentro e íamos para o Maracanã. Foi quando eu comecei a ir ao Maracanã sozinho. A minha é semelhante, porque nós temos, a rigor, a mesma idade. Hoje somos octogenários, os dois. E o nosso amor pela bola saía da areia da praia e ia para o Maracanã. E fizemos algumas peladas no Maracanã, nós dois. Eu acho que vocês são de uma época, claro que o título, né, é importante, sempre foi importante o título, né? Mas era quando as pessoas iam ao Maracanã para ver um jogo, né, um espetáculo, né? Claro, era o nosso caso. Nós íamos para ver o jogo de futebol, né? E como nós gostávamos de jogar futebol, ficava agradável estar presente no Maracanã, né? Então, os Fla-Flus se tornaram história. O recorde de Fla-Flu hoje, como é que foi a história desse Fla-Flu, desse recorde? Foi muito interessante, porque aí eu já sou presidente do Fluminense e ele é presidente do Flamengo. Porque eu me lembro que quando eu fui eleito presidente do Fluminense, eu fui eleito em dezembro de 74 e tomei posse em janeiro de 75. Eu me recordo que na minha posse o Márcio estava como meu convidado, lá no Fluminense. E aí eu fui eleito pelos jornalistas o melhor presidente de clube do ano de 75, por ter feito a máquina tricolor. E aí eu me lembro que o Márcio Braga vai me entregar no Municipal o título de melhor presidente do ano, numa festa linda. Convidado por ele. Numa festa Maravilhosa festa. No Municipal, no Teatro Municipal. Uma coisa extraordinária. Nelson Rodrigues, meu padrinho, presente, e o Márcio, que vai entregar até hoje eu tenho em casa, um troféu de melhor presidente do futebol brasileiro de 1976. É impressionante as virtudes que o Márcio Braga possui, porque onde ele passou, ele foi líder. Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que ele foi o maior presidente da história do Flamengo. Vocês sentiram que o Fla-Flu não ia render muito, vocês falaram, vamos movimentar isso, não foi? Olha aqui, deixa eu te explicar. O Horta é muito criativo. Isso tudo não nasce no Flamengo, não nasce na cabeça dele. Ele é que consegue jogar com essas ideias, com essa criatividade que ele tem e transformar tudo em ouro, tudo em sucesso. Realmente o troca-troca foi ideia de quem? Não foi nossa, foi dele. Ele foi procurar o Flamengo porque o Flamengo realmente... podia esperar que ele fosse pegar o Márcio Braga, que era amigo de infância dele, para entregar uma placa no Teatro Municipal. Isso em 76. Nesse ano eu me elegi presidente do Flamengo. E aí eu tive que recorrer a quem? Eu cheguei no Flamengo, nós chegamos no Flamengo, não cheguei sozinho, cheguei com uma pleiade de homens excelentes, né? E não tinha o estatuto do clube. O Flamengo não tinha estatuto na sua secretaria. Eu tive que ligar para o Horta para pedir ao Horta: Horta, será que você tem aí o estatuto do Flamengo para me emprestar? O Horta tinha na biblioteca do Fluminense. Então a nossa relação sempre foi, você vê, desde pedir emprestado o estatuto do outro clube até chegar a fazer competição comum. Esses clubes não são meramente agremiações, são instituições importantes para a sociedade brasileira, raízes profundas na cultura nacional. Você está defendendo o brasileiro, você está defendendo posições de ordem ideológica. E ninguém, isso aí é difícil de roubar, meu amigo. Repare bem, naquela época, você só tinha uma renda. O Flamengo só tinha uma renda, a bilheteria. Qual foi o troca-troca que resultou nesse recorde de Fla-Flu? Foi quem por quem? Todos deram certo. Todos deram certo.
gerou aquela expectativa. Gerou renda. O senhor lembra quais foram os jogadores envolvidos no troca-troca com o Flamengo? O senhor lembra até hoje? Me lembro, sim, do Fluminense, do Toninho, que era o lateral direito da seleção brasileira, o Zé Roberto, ponta esquerda, e o Roberto, goleiro. Do Flamengo vieram o goleiro, o Renato, o Rodrigues Neto, lateral esquerdo, e o Doval. O presidente, o senhor levou a melhor nessa. Mas o objetivo não é levar a melhor. Gilmar, Sempre levou. Levou a melhor. Ele levou a melhor nessa. Levou a melhor. mas esse não era o É, objetivo. com esse jeitinho dele, vai amaciando. Tirar o Fluminense de um status de super time para nivelar para que houvesse competição. Isso aí. Nós já tínhamos sido campeões de Genial. 76. É porque isso foi em 76. É verdade. Isso é Genial. 76. Humildemente, Márcio Braga, quantos títulos tem pelo Flamengo? Eu acho que tenho 33, pelo menos é o departamento técnico, quando eu estava presidente. Alguém tem mais? Mas várias vezes eu não estava presidente, mas estava no Conselho Deliberativo, que eu não repetia o mandato, né? Só fiz isso 2 vezes. Eu saía para fazer outra coisa, mas estava no Conselho Deliberativo. Aí junta esses, aí dá 53 títulos, mais 20. Impressionante. Dos 6 campeonatos brasileiros que o Flamengo tem, eu era presidente em 4. E mais o do Conselho Deliberativo, 5. Claro. O Fluminense e Corinthians, você foi provocar, entre aspas, assim, né? Convocar a torcida do Corinthians para vir ao Maracanã, né? E teve a invasão, né? Ele fez o chamamento, quando ele quase morre abafado pela torcida do Corinthians, se ocupou o Rio de Janeiro, a praia de Copacabana. Eu levei 40 mil ingressos em São Paulo. O Matheus era presidente do Corinthians. Vicente Mateus, Vicente Matheus, uma figura extraordinária. extraordinário. Extraordinário. E ele me disse, Horta, eu estou precisando de ingressos. Ele disse, Uma meia dúzia, né? quantos? Uns 30 mil. 30 mil, seu Matheus. Felizmente, a federação tinha um presidente aqui chamado Otávio Pinto Guimarães, Esse é um grande presidente. que foi o maior presidente que passou pela federação ao nosso ver. O Horta co-presidia a federação, né? Com a inteligência dele, com a criatividade. E aí ele disse, quem vai pagar? Chegou o Matheus. O Matheus, ele compra 40 mil ingressos e vai vender. Se não vender, prejuízo dele. O seu é magnífico, porque a gente já tem aqui 40 mil ingressos vendidos antecipadamente. O fato é que o Matheus me deu o cheque e disse, fica aqui em São Paulo para nós motivarmos a venda desses Tipo. 40 mil Ingresso. ingressos. E eu fiquei 2 dias com ele, indo às emissoras de rádio, televisão, etc. E, evidentemente, achando que o time do Fluminense era imbatível. E o Matheus dizia, não, mas o Corinthians é bom, é bom para perder. Tinha que ser assim, para motivar. Isso é muito bom. Você não tenha dúvida que eles vieram para cá. Começaram a vir quinta-feira, e eu me lembro que na televisão eu ainda estava lá, porque eu fui da terça, eu ainda estava em São Paulo, quando eu assisti uma pessoa que chefiava o grupo que veio em 2 ônibus, dizer, não, nós estamos, mas com tanta antecedência, é porque o homem ainda está aqui. Que chega lá, ele bloqueia a estrada e aí, como é que a gente entra? Isso me deu uma ideia. Quando voltei, eu me lembro que eu fui a Camélia Flores, o nosso Alvo, e disse, Alvo, eu queria botar na Avenida Brasil
Sejam bem-vindos. Uma faixa e flores para cada ônibus que chegasse serem entregues. Sensacional isso, cara. Compreende? Então foi uma coisa. Houve uma invasão no Rio de Janeiro, quase que engole o Horta. A praia de Copacabana só ficou fechada pelos corintianos. Eu percebi quando eu cheguei, levei um susto. Perguntei para o Carlos, como é que estás? Metade, metade. Não é possível. Metade, metade. Tem rubro-negro. E realmente, bandeiras do Flamengo, lá no meio da torcida do Corinthians. O que é bom, isso é futebol. Isso aqui atrai. Essa rivalidade é fundamental. Nós, dirigentes, é que não podemos ser rivais. A torcida tem obrigação. Senão morre o futebol. Senão morre o futebol. Aquela geração do Zico, aquele time, eu chefiei por determinação dele excursões à Europa. Mandei o Horta chefiando. Você imagina, o presidente do Flamengo manda o presidente do Fluminense chefiando. Ele ganhou. Quem ganhou foi ele. Tá no meu laurel aí, entre as 30 que eu ganhei. Quem ganhou foi ele. La Corunha. Da Corunha. Você mandar o presidente do Fluminense chefiando a delegação do Flamengo, quem podia imaginar isso? E ele foi lá e ganhou. No meu entender, a dupla Fla-Flu criou essa expressão antagônica. Fla-Flu quer dizer rivalidade, quer dizer briga, conflito. Não, João, ao contrário. O Fla-Flu nosso era o Fla-Flu do entendimento. Por quê? Porque isso é que leva um grande público ao estádio. É ver craque jogando. Não pode ser timinho. Estádio cheio. Tem que ser um grande time de um lado e do outro. O que o Flamengo representou e representa na sua vida? Tudo. Eu até, aliás, está aqui no livro. Né? Eu sou filho de Abrão. Coração né? rubro-negro. Venho de ventre judaico, carioca e Flamengo de nascimento. E devoto de São Judas Tadeu. Tudo Flamengo. Né? Eu sou o próprio Flamengo na minha vida. Eu vibro, me emociono até hoje, com 82 anos. Sofro quando o Flamengo perde, pode ter certeza. Eu tenho, às vezes, aquele mesmo sentimento que eu tinha quando era garoto de 8 anos de idade, que me trancava no quarto. Eu tenho um neto assim também. É a mesma emoção. Então, o Flamengo, na parte emocional, realmente é tudo para mim. A escola da minha vida é o Fluminense. Não é o colégio, é o Fluminense. O Fluminense representou para mim uma grande lição de vida. E papai e mamãe estavam felizes, sabendo, ela professora, ele médico, que eu estava no clube. E se eu estou no clube, eu estou seguro. Porque era uma outra continuação do lar. Esses clubes fizeram muita história no Brasil. E eu chego a dizer que o futebol, Márcio e eu sempre dissemos isso, é fator de segurança nacional. O país, com um grande futebol que teve 5 vezes campeão do mundo, não tenha dúvida que nunca teve aqui uma guerra civil, porque na hora do futebol nós estávamos juntos e acabava qualquer diversidade de origem, de cor, de recursos. Então, o futebol, além de ser fator de segurança nacional, é uma grande escola de vida para nós todos. A las 5 da tarde, a las 5 em ponto da tarde. Maracanã lotado, uma festa, uma alegria. E a geral?
A geral era uma coisa inacreditável. Torcedores com camisas diferentes, nenhuma briga. Na geral nada. É isso mesmo. Foi um crime também terem mudado. 5 horas. Um grande erro. Grande erro. Uma hora pra cá. Grande erro. Infelizmente, foi um erro terminar, fechar a geral do Maracanã. Sou tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina. O Fluminense me domina. Eu sou tricolor. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra ou seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Maravilhoso. Então, vocês gostaram? Muito bacana os dois, né? Realmente isso é histórico, isso nunca mais vai acontecer, nunca mais vai acontecer. Infelizmente, hoje os presidentes brigam entre si, né? Os clubes brigam. Vocês viram que coisa bacana? Na hora que o Horta recebeu a camisa do Flamengo, que coisa linda, olha que coisa bonita. E o Márcio Braga fala para ele não é inimigo, ele é um doce adversário. Então, quer dizer, para vocês verem que tudo na vida, as rivalidades, elas têm que serem sadias. Né? Eu uso isso também um pouquinho só, que eu quero comunicar a vocês, um pouquinho só para a política. Não por eu ser, vou dar um exemplo, não por eu ser um cidadão socialista, democrático, comunista, eu vou ter raiva de um cara capitalista, eu vou querer disputar com ele alguma coisa, nada disso. Nós temos que ter ideias e debates, nós temos que ter o coração democrático antes de tudo. Uma das coisas que eu aprendi com o Luiz Carlos Prestes, saudoso Luiz Carlos Prestes, mantenha sua opinião sempre, mas saiba debater o que o outro quer. Olha que coisa, fica com esse pensamento, porque realmente vale a pena. E agradecer novamente ao pessoal do Museu da Pelada, essa oportunidade que eu tive de fazer esse vídeo por causa de vocês. E vamos nos falando, porque realmente vocês vão gostar muito, tá? Vocês devem estar se perguntando, porque vocês devem ter ficado encantados com essa tomada que eu fiz aqui atrás, essa paisagem linda aí que vocês estão vendo, né? A Avenida Atlântica. Realmente, estava até um dia nublado esse dia. Mas é aquela história. Rio de Janeiro, Rio é Rio. E o Fla-Flu faz parte da cultura do carioca. O Fla-Flu de todos os tempos. O maior Fla-Flu de todos. Serão sempre de vocês, cariocas. Disso ninguém tira. Também o respeito ao Vasco da Gama, ao Botafogo e os outros clubes de menos expressões no Rio de Janeiro. Mas ser carioca, fico emocionado porque ser carioca, antes de tudo, é um espírito de coração, é um espírito de humor e é um espírito de verdade. Obrigado, Rio. Obrigado, Fla-Flu. Valeu! É por aí. Forte abraço.